Se eu te perguntar qual que é o equipamento de iluminação mais usado para garantir uma boa luminosidade em áreas externas, você saberia me responder sem medo nenhum de errar? Pra quem respondeu refletores, acertou na mosca, meus queridos. Refletor, na minha opinião, é a solução mais versátil e eficiente quando queremos combater o famoso breu do lado de fora, né? Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar 3 regras básicas para escolher o refletor LED ideal para cada tipo de ambiente, seja em um jardim, garagens abertas, seja um galpão, ou até mesmo uma quadra poliesportiva. E o mais bacana é que você vai poder ter uma cópia de toda essa aula aqui de hoje e consultar sempre que quiser e onde quiser. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, bora pra aula porque tá show de bola. Meus queridos, a escolha correta, do refletor é o primeiro passo para garantir que você tenha a melhor iluminação, com durabilidade, com eficiência energética e tudo mais. André, como assim eficiência energética? É isso mesmo, meu querido. Para ficar mais fácil de entender, eficiência energética é para você ter mais claridade pagando menos energia. Então você precisa explorar o máximo de luz que você quiser pagando menos. Os refletores LED aí são conhecidos por sua eficiência energética e também a sua longa vida útil. Porém, para isso, a gente deve observar alguns detalhes. E a primeira regra é observar o nível de proteção IP que o refletor oferece. Para áreas externas, é recomendado o uso de refletores que tenham, no mínimo, proteção IP65. Isso garante que os refletores estarão totalmente protegidos contra poeira e suporta jatos d'água aí, provenientes de uma mangueira de jardim, por exemplo. Agora, de nada vai adiantar você ter um refletor com proteção IP65 se ele for instalado de maneira errada, principalmente com relação à conexão. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós fizemos um vídeo bem completo aqui no canal explicando sobre a proteção IP e a gente mostrou a forma de se instalar o refletor, a forma correta. Tá? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar como sugestão para que você assista depois dessa aula. A segunda regra que a gente precisa observar em relação à potência do refletor. A escolha da potência vai depender não apenas da área que será iluminada, mas também do propósito de uso dessa iluminação. Há algumas orientações. De maneira geral, em jardins e varandas, utilizamos refletores com baixa potência, entre 10 e 30 watts. Já que esse tipo de iluminação aí é mais decorativo do que funcional. E a temperatura de cor ideal aí seria a temperatura de cor quente, entre 2.700 e 3.000 K ou Kelvin, né? E aí dá uma sensação de maior acolhimento. Agora, em garagens, em corredores abertos, em condomínios, por exemplo, aí a gente pode utilizar refletores que variam entre 50 e 100 watts, já que conforme a NBR 8995, que é a norma que trata sobre iluminação, esses espaços eles precisam de 75 e 100 lux, respectivamente. E a temperatura de cor ideal é a neutra, entre 4 e 5.000 K, que dá a sensação de segurança. Aí, ó, uma dica importante, hein? Esse cálculo de lux, um dos primeiros vídeos aqui que eu fiz aqui no canal, eu ensinei a fazer também, para quem se interessar. Gente, eu era magrinho, né? Agora, quando eu for em quadras esportivas aí, ou grandes áreas abertas, os refletores acima de 100 watts são os mais indicados. Além disso, no caso de iluminação de quadras, é importante fazer o cálculo luminotécnico, para você saber quantas luminárias serão necessárias para atender a quantidade de lux exigida. Até 2012, gente, a norma que orientava sobre a iluminação de quadras era a NBR 8837. Porém, essa norma foi cancelada e até hoje não existe uma norma brasileira que substituiu ela. Dessa forma, para projetos recreativos e de treinamento, eu, André, não vejo muito problema em estar utilizando ela como base, mesmo ela tendo sido cancelada, não tem outra que substitui. Então, usando ela vai falar pra gente que os limites pedidos aí, giram em torno de 300 lux. Isso de forma bem resumida, tá, gente? Tá, André, mas ninguém nunca ensina, como fazer esse cálculo na prática. Eu sei, então toma esse cálculo. Ó, essa aqui é uma obra que estamos assessorando em um condomínio de Lagoa Santa, aqui na minha cidade. Ela é uma quadra de areia com 30 metros de comprimento por 10 de largura, ou seja, ela tem uma área de 300 metros quadrados, tá? Atualmente já existem, 4 postes ali na quadra, eles têm 6 metros de altura, e aí o síndico do condomínio mandou aproveitar. São 2 postes de cada lado, distribuídos aí entre 10 metros entre eles. Bom, dito isso, o primeiro passo é descobrir qual refletor que será instalado a 6 metros de altura, que vai atender a necessidade mínima dos 300 lux da norma. E aí a gente precisa calcular a iluminância desse refletor aí no piso. Para isso, a gente precisa saber 2 informações básicas. Primeiro, a altura da instalação, que já sabemos, 6 metros, e a iluminância. A fórmula básica para calcular a iluminância em lux é E igual a L sobre D ao quadrado, onde E é a iluminância em lux, L é o fluxo luminoso em lumens e D é a distância entre a fonte de luz e a superfície iluminada em metros. Para essa obra, eu estou pensando em usar o refletor Tech Pro de 150 watts da Blumenau Iluminação, e aí consultando ao catálogo dela, nos dá um fluxo luminoso de 13.800 lumens. Substituindo aí os valores, então, nós temos 13.800 dividido por 6 ao quadrado. Fazendo as contas, temos 384 lux. Como a gente precisa de, no mínimo, aí, gira em torno dos 300 lux, o modelo Tech Pro 150 vai me atender bem. Só que, André, quantos refletores que eu vou gastar, Porque eu preciso cobrir toda a área. Como é que eu calculo isso?
Olha só, com uma área de 300 metros quadrados e uma quantidade mínima necessária de 300 lux, conforme a norma aí, é só multiplicar a área, 300 metros quadrados, vezes o lux, que é 300 lux. Daí nós temos 90 mil lumens para iluminar toda essa quadra aí, no mínimo 90 mil lumens. Agora, para eu saber quantos refletores serão necessários, basta eu dividir aí os 90 mil lumens por 13.800 lumens, que é o fluxo luminoso de cada refletor aí. E aí temos uma quantidade mínima de 6,5 refletores. Como não existe 6 refletores e meio, a gente tem que pôr 7, pelo menos 7 refletores inteiros aí. Afinal, a primeira regra quando o assunto é iluminação esportiva é estar cobrindo toda a área da quadra de forma homogênea, evitando os pontos cegos, né? Principalmente isso. Isso, gente, é uma coisa que tem que ser ainda mostrado para o cliente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui antes da gente aprovar. Eu posso colocar até mais refletores, caso seja desejo dele lá. Mas com relação à temperatura de cor dos refletores, para garantir o foco e a visibilidade, o ideal é que em quadra se utilize refletores aí com temperatura de cor fria, né? Entre 5.000 e 6.500 K. Agora você deve estar se perguntando, né? O motivo de eu ter escolhido o modelo Tech Pro 150 watts. Por quê, André? Primeiro, meu querido, o motivo principal foi a eficiência luminosa dele, que é 92 lumens por watt, ou por watt, né? Assim eu uso menos refletores para obter uma iluminância suficiente que eu teria que estar usando outros refletores aí que têm menos eficiência. E é mais luz também, gastando menos energia, porque eu tenho praticamente 13.800 lumens com apenas 150 watts de potência. E turma, esse cálculo ele é simplificado ao extremo para se tornar algo mais didático e também útil para você replicar, tá? Esse cálculo vai dar certo na maioria dos casos aí. Só que a gente tem outros fatores para ser levado em consideração, né, que o projetista Luminotec leva em conta, que ele é profissional nisso, como índice de reflexão de piso, né, paredes, se houver variação de altura e tudo mais. Porém, eu preferi resumir para dar ao menos um norte e ajudá-los a dimensionar obras menores e principalmente quadras abertas, que é o caso dessa. Então vai servir para quadrinha de areia, vai servir para alguma quadrinha, né, de concreto aí, alguma sintética, até mesmo algum campinho de grama. Na maioria das vezes você coloca aí. Lembrando, gente, que isso é a potência mínima, tá? Então a gente pode justamente descobrir, usar mais refletores caso a gente ache necessário. O mínimo para deixar bonito ali seriam 8 refletores. Dito isso, a terceira regra que a gente deve observar em um refletor é o ângulo de abertura do facho de luz. Para a gente cobrir grandes áreas, o ideal é que esse ângulo do refletor seja acima de 100 graus. Nos modelos da Blumenau Iluminação, a gente encontra a maioria aí a 110 graus, e isso faz toda a diferença na distribuição da luminosidade. Como eu falei, evita muito ponto cego. E ó, anota aí, tá? Isso é de extrema importância, pois interfere na questão do ofuscamento. Já imaginou você tá jogando aquele futebolzinho maroto com seus amigos, e aí o seu goleiro levar um frangão porque a iluminação ofuscou a visão dele? Depois não pode rolar desculpa, né? De ruindade dele, não. O bicho tomou frango, não é por causa de refletor, não, tá? Bom, agora faz o seguinte, vai nos comentários, primeiro me dá uma nota de 0 a 10 pela aula aqui. Comenta também se você acha que a gente tem que fazer uma minissérie mostrando a instalação completa dos refletores, os testes lá com o luxímetro, né? Diga, André, quero um direto da obra e dependendo da quantidade de like, comentário, eu faço aí uma minissérie com 2, 3 episódiozinhos aí, instalando aqui, ó, esses modelinhos lá. E por falar em qualidade, sabia que a nossa parceira Blumenau Iluminação é a única indústria do segmento de iluminação no Brasil a possuir a máquina de ensaio para determinação de grau de proteção IP? Gente, eu visitei o laboratório e fiquei surpreso com o nível de sofisticação aí dos testes técnicos. Então eu já te falo, ao comprar um refletor da Blumenau Iluminação, você pode ter certeza que você não vai ter dor de cabeça. Por isso eu uso, por isso eu indico. Além disso, a Blumenau Iluminação ela foi destaque também como uma das marcas mais lembradas na categoria refletores, numa pesquisa realizada aí pelo Grupo Revenda e que entrevistou mais de 19 mil pessoas. Por isso é muito bacana, né? A maioria das pessoas falou em refletor, lembra de Blumenau. Como eu disse no início da aula, na descrição e no comentário fixado tem um link para você baixar a sua cópia autorizada do e-book dessa aula que foi preparado com todo o carinho pela nossa parceira Blumenau Iluminação. Aproveita que é grátis, faça logo aí o download e tenha mais confiança na hora de sugerir o refletor ideal para os seus clientes. Para você que ficou curioso em conhecer mais sobre a Blumenau Iluminação, clica aí embaixo aqui ó, no link que está aparecendo. Você vai conhecer além de toda a linha de produtos, né? Tem todo o seu portfólio. Conheça um pouquinho mais dessa empresa que desde 1978 vem iluminando os lares das pessoas desse Brasilzão nosso. É como eles dizem, né? Se tem luz, tem gente. E se tem gente, você tem com quem contar. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Ao lado eu deixo a playlist da Blumenau Iluminação aqui na Engerral. Tem também o vídeo sobre proteção IP que eu comentei. Então continua aí maratonando o nosso canal e aprendendo tudo e um pouco mais sobre iluminação. Nos vemos em breve, meu querido. Tchau, obrigado.